aí, meus amigos atômicos, tudo bem? Como vocês estão? Bom, na semana passada nós falamos sobre do que somos feitos, certo? Eu imagino que deve ter deixado muita confusão na cabecinha aí. É assim mesmo, tá? Até hoje eu tô buscando esses conceitos e o nosso objetivo aqui é dividir experiências e dividir o nosso aprendizado. Então, vamos com calma, que é por aí mesmo. A gente vai vendo e revendo e vai cada vez entendendo mais. Bom, no vídeo anterior nós falamos que somos feitos de átomos, né? E que nós vibramos numa frequência determinada. Ok, todos vibramos, todos somos feitos de átomos. Essa foi a mensagem principal, né? O átomo, no caso, é o tijolinho ali menor que constrói toda a nossa realidade. E hoje, como eu tinha falado com vocês no vídeo anterior, eu gostaria de falar sobre um experimento que foi feito em 1805. Esse experimento, ele comprova que esse átomo que nós somos feitos e que constrói toda essa realidade que nós vivemos, ele tem consciência. Isso aí. Vamos lá, foi assim. Os físicos colocaram um aparelho para disparar algumas bolinhas, né, como se fossem bolinhas de gude mesmo. E esse aparelho disparava essas bolinhas através de uma fenda, né? Então tinha uma placa com uma fenda e aí essas bolinhas eram disparadas. Essa bolinha, que é uma matéria, certo? Uma partícula, ela era disparada através dessa fenda e ela aparecia lá atrás o risquinho, né, que demonstrava do tamanho da fenda, que mostrava que a fenda passou ali por trás, certo? Então, já era de se esperar, dispara-se as bolinhas e lá atrás existe o mesmo desenho da fendinha que disparou e por onde as bolinhas passaram. Aí foi feito o mesmo experimento, né, de passar com as bolinhas lá por duas fendas, para ver se seria esse mesmo resultado. Então, colocaram duas fendas e dispararam as bolinhas por essas duas fendas. E como já era esperado, atrás da fenda a gente teve lá a marcação da onde as bolinhas passaram, o desenho da fenda, certo? Aí resolveram fazer esse mesmo experimento, com onda, né? Porque fizeram com a bolinha, que é a partícula, e resolveram fazer esse experimento com a onda. Depois que esse experimento foi feito, pôde-se perceber que quando a bolinha era disparada, a placa, né, da fenda foi colocada dentro da água. E aí se disparava a bolinha. Essa bolinha gerava uma onda. Sabe quando a gente joga uma pedrinha no lago? A gente vê uma onda, né? Ela não gera uma ondinha? Exatamente desse jeito. Então, ela gerava uma ondinha ali, a bolinha passando pelaquela única fenda. Foi feita a mesma coisa com duas fendas. Então, pegaram essa placa com duas fendas, colocaram dentro desse tonel, desse local com água e fizeram o disparo das duas, né, bolinhas. As bolinhas, elas passaram por essa fenda também. Porém, essa onda, ela gerava uma interferência. A onda maior colidia com o pico da onda menor, que elas geravam uma interferência, vocês vão ver no desenho que eu vou deixar aqui embaixo, e aí ela gerava mais de uma fenda. Então lá atrás ela gerou vários risquinhos, não dois, como era de se esperar e como aconteceu com o resultado quando dispararam as bolinhas, como partícula, né? Aí os físicos ficaram curiosos, nossa, que estranho. Então o resultado que a gente obteve lá atrás dessa parede, né, depois da fenda, foi o resultado de vários risquinhos. Que estranho, o que será que acontece? Né? Nesse caso, aquela partícula, ela se comportou como onda e aí ela gerou um resultado diferente. Aí, vamos fazer esse experimento com elétrons, né, para ver qual resultado aconteceria, para ter o comparativo. Então, fizeram a mesma coisa, só que o elétron é uma partícula bem pequenininha, né, infinitamente menor do que uma bolinha, mas é uma partícula e é uma matéria, certo? Então, fez-se a mesma coisa. Colocou lá a fenda, a única fenda, e disparou os elétrons. A gente obteve o mesmo resultado. Lá atrás, a gente tinha um risquinho. Aí colocaram novamente duas fendas e fizeram um disparo dos elétrons. Para a surpresa dos físicos, aconteceu o mesmo comportamento com o elétron, que era uma partícula,
o resultado foi o mesmo de quando ele se comportou como onda lá no segundo resultado da primeira experiência. Então, gerou uma certa curiosidade. Nossa, que estranho, por que o elétron que está aqui, né, e é uma partícula, ele está se comportando como onda se ele não está na água, né? E aí, nossa, o que será que está acontecendo? Será que o elétron se divide, passa pelas duas fendas? Será que eles batem um no outro? Que estranho. Aí os físicos acharam esquisito. E aí eles falaram, não, então vamos colocar por uma fenda só, para ver o que acontece. E resolveram passar os elétrons novamente por uma fenda só. E quando passou o elétron por uma fenda só, o resultado, incrivelmente, foi o mesmo. Foi passando os elétrons um a um e depois de 1 hora se obtinha o mesmo resultado de interferência, gerando vários desenhinhos lá atrás da fenda e não um só. Ah, mas isso foi muito estranho. O que será que acontece, né? A gente se relaciona com partícula ou com onda? O elétron, ele é uma onda ou ele é uma partícula? Ele está se comportando de formas diferentes e isso gerou muita curiosidade. Então, resolveram colocar uma câmera, ou seja, alguém para observar, para saber qual seria o comportamento daquele elétron. Se ele estava passando por um lugar ou pelo outro, se ele estava se dividindo, se ele passava por cima ou por baixo, enfim. Gerou-se um campo de infinitas possibilidades aí. No momento em que colocaram a câmera e o elétron foi disparado, gente, ele voltou a se comportar como partícula, gerando um único desenho lá atrás da fenda. Não é impressionante? Eu fiquei também. Esse experimento, ele deixa a gente perplexo, né? Porque o elétron ali naquele momento, ele se comportou novamente como partícula, como a bolinha. Ele parou de se comportar como onda por simplesmente existir um observador, por simplesmente existir alguém observando. Então, o que isso gerou, né? Nós somos o quê? Somos onda? Somos partícula? Como que a gente se relaciona? O que o observador tem com isso? Então ele observa e a coisa muda, né? E aí esse experimento ficou conhecido como o maior experimento que comprova exatamente essa questão de que nós, né, feitos de átomo, e que os átomos se comportam de acordo com aquele que o observa. Então, depois disso, gerou-se uma polêmica enorme. Tem um filme no YouTube mesmo que chama Quem Somos Nós? Se vocês tiverem curiosidade de assistir, é muito legal e esclarece muito essa questão quântica do átomo se comportar dessa forma de acordo com o observador. Enfim, qual a mensagem que eu quis trazer com isso? Nós criamos a nossa realidade de acordo com esse experimento. Então, a partir do momento que a gente observa algo como positivo, como negativo, a gente cria exatamente aquilo que nós estamos observando. Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, para que esse não fique muito longo, tá? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa também, eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá? Em relação ao assunto. E, gente, eu espero que tenha ficado da forma mais clara possível esse vídeo. Não esquece de olhar o videozinho lá da animação na descrição para ficar bem mais fácil para vocês compreenderem esse assunto. E aí a gente abre um portal de infinitas possibilidades para a gente entender como nós funcionamos e como o universo funciona e como que nós nos relacionamos com as coisas, porque nós somos feitos de átomos, as coisas são feitas de átomos e tudo que a gente se relaciona também, certo? Então a gente interfere o tempo todo na nossa realidade, ok? Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você quer dividir com alguém, compartilha. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo!